Vamos lá, galera. Todo mundo voltou, tá? Eu só esperei um pouquinho aqui para todo mundo voltar, para a gente começar junto de novo, beleza? Gente, além de ter tirado essa dúvida aí da regra da cadeia, né? Cuidado com aquele passo de botar em evidência para poder cortar com de baixo, tá? Aquilo também é importante, tá bom? Se você deixar elevado a quarta embaixo, né? E ter uma possibilidade de cortar botando evidência de cima, vocês têm que fazer aquilo, tá? Não deixem de fazer, não. Beleza? Tá? Então, beleza, gente. Eu acho que a gente já, nesses primeiros 40 minutos aí, a gente já conseguiu literalmente dar uma tirada de dúvida na D, né? Acho que ninguém mais está com dúvida, né? Então, vou até fechar isso aqui, tá? E assim, as duas EPs que pensei em deixar aberto aqui, né? Se alguém tivesse alguma dúvida em derivada, né? Tá? Essas são as questões que a gente fez na aula passada, né? E a gente entrar nessa EP11. Gente, deixa eu até mostrar aqui. Na plataforma, ele não botaram EP essa semana. Não sei se foi só para mim, até confirma com vocês aí, que eu não achei EP deles, tá? Com questão de, de derivada de máximo e mínimo. Só vi 2 vídeos, né? E uma aula 11 aqui que está escrito para mim oculto para os alunos. Não sei se está oculto para vocês, né? Deixa eu ver aqui, alguém botou alguma coisa aqui. Não tem mesmo não, né? Beleza, tá? Então eu vou puxar de períodos anteriores para a gente resolver algumas questões de máximo e mínimo, tá? Se alguém tiver dúvida na apostila, a gente também dá uma olhada no livro, tá bom? Que também tem algumas coisas importantes. A gente vai dar uma olhada no livro sim, que eu quero mostrar as definições, tá? Mas o importante é que nessa matéria aqui de máximos e mínimos, tá? A gente vai ter que fazer a primeira derivada, tá? E fazer o estudo do sinal dela para saber se é máximo ou mínimo, tá ok? E depois fazer a segunda derivada para saber a concavidade, né? Se é para cima ou para baixo, né? Porque, na verdade, a primeira derivada ela vai me mostrar para a gente se a função é crescente ou decrescente, tá? E dali a gente vai saber se é máximo ou mínimo, ok? E na segunda derivada a gente consegue saber a concavidade, tá? Porque eu não sei se na próxima aula a gente já vai entrar em gráfico, tá? Para fazer gráfico, tá? Mas se for a próxima aula gráfico, já eu vou mostrar para vocês aonde que entra essa concavidade e tal, para a gente construir o gráfico direitinho, beleza? Vamos lá. Essa é a aula 11, tá? Determinadas coisas aqui, né, com epsilon e tal, a gente pula, que não vai ser nosso enfoque, tá? Eu queria mostrar literalmente os exemplos que a apostila dá para vocês, tá? Porque assim, é a primeira derivada, tá vendo isso daqui, né? A questão do teorema do valor médio, a gente não vai entrar também nesse assunto, literalmente, mas essa definição aqui é importante, porque se a primeira derivada, se o valor da função ela for positivo, ela é uma função crescente, e se a primeira derivada tiver um valor negativo, é uma função decrescente, tá? E aí ele dá nessa parte aqui que a gente tem que localizar máximos e mínimos. Então, vou mostrar para vocês um exemplo. Ok, aqui. Vamos entrar no exemplo aqui e vocês já vão entender como a gente calcula o máximo e o mínimo, ok? Tá? Considera essa função aqui, tá? 1/3 de x ao cubo menos x.
e ele quer que mostrar se a função é crescente no intervalo menos infinito menos 1 e no intervalo 1 infinito, tá, gente? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, tá, é fazer a primeira derivada, tá? Para saber se a função é crescente ou decrescente, a gente faz a primeira derivada dele, tá? E aí depois eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue achar se é ponto máximo ou mínimo, beleza? Vou fazer a primeira derivada aqui, mesmo já estando o exercício feito aqui, eu vou fazer aqui de lapisinho aqui do lado. Tá? Primeira derivada disso daqui, tá? Vou passar o 3 para frente, né? Vai cortar com esse 3 aqui de baixo, tá? Então vai ficar só x ao quadrado, beleza? X ao quadrado, tá? Menos a derivada de x é 1, tá? Essa é a derivada, a primeira derivada dessa função, tá? E aí o que acontece, gente? Vocês vão igualar a zero para saber quais são as raízes dele, tá? Então, vou igualar isso aqui a zero, só para saber as raízes, tá? Aqui, para achar as raízes aqui, vocês conseguem enxergar que são duas raízes, né? E os valores de x aqui que vão zerar isso daqui seria 1 e menos 1, tá? 1 ao quadrado menos 1 dá zero, e menos 1 ao quadrado que dá 1 menos 1 dá zero, tá? Então, é o menos 1 e 1 as raízes, tá? Então, sabendo disso, né, eu vou fazer o estudo do sinal aqui dele, tá? Como as raízes é menos 1 e 1, tá? Importante, né? Ele botou só a questão aqui do positivo, negativo e positivo, mas eu vou fazer uma coisa ainda mais esclarecedora para vocês, tá? Aí vocês sabem que aqui é a equação do segundo grau, aqui o A é 1, então a concavidade é para cima da parábola. Então é assim, desse tipo, tá? Caraca, fiquei até orgulhoso. Agora com o mouse eu consegui fazer uma parábola certa, tá? E aí, o que acontece? O que fica abaixo do eixo aqui que eu fiz é negativo, tá? E o que fica acima do eixo são positivos. Tá? Isso ele já fez aqui, tá? E aí, o que acontece? Aqui a gente já percebe a questão da função crescente ou decrescente. Vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Então, o que acontece? Né? A primeira derivada ela é maior que zero, né? Em que momento? Né? É no intervalo do menos 2 até menos 1 e ele é menor que zero no intervalo menos 1 e 0. Vamos tomar cuidado com algumas coisas aqui que ainda a gente ainda não viu. Tá? Vamos lá. Essa é a nossa função. Né? A gente fez a primeira derivada, tá? E a gente fez o estudo do sinal aqui. Tá? Ele, na verdade, gente, ele está botando outros intervalos aqui. Né? Agora que eu estou olhando essa questão aqui. Ele está botando outros intervalos aqui. Me esquece. Tá? Na verdade, a função é crescente quando f' de x. Tá? Por isso que eu não gosto muito desse livro, tá, gente? F' de x ele é maior que zero. Tá? Eita, o mouse aqui ficou ruim agora. Estava tentando entender aqui no gabarito por que ele estava dando esses intervalos aí, menos 2 e 0 aqui. Vou fazer do meu jeito mesmo. A derivada ela é maior que zero em que intervalo? Tá? Ele é nessa parte aqui e nessa parte aqui, certo? Então, na verdade, é de menos infinito, tá? Até menos 1, tá? Aberto. União com de 1 para frente agora, né? 1 aberto e mais infinito, tá? Nessa parte aqui, ele é uma função crescente, tá? E ele é uma função decrescente quando a primeira derivada ela é menor que zero, tá? E ela é menor que zero no intervalo aqui entre menos 1 e 1, tá? Literalmente também aberto. Menos 1. Quero perguntar a vocês, todo mundo entendeu a questão de função crescente ou decrescente?
tá? A função ela vai crescer na união desses dois intervalos aqui, e ela vai decrescer entre -1 e 1. Tá? Dá ok se está todo mundo entendendo por enquanto. Tá? Beleza. Então, Gazelle botou aqui que sim. Acho que está todo mundo entendendo, senão pode me interromper, tá? Sem problema nenhum. E beleza. Tá? Como é que eu vou saber se o ponto é máximo ou mínimo local, tá? Gente, a gente tem que ver literalmente o sinal aqui, do nosso estudo aqui, tá? Porque se o valor está crescendo, né? E ele chega num ponto e decresce, né? Ele está crescendo. Está crescendo, está crescendo, está crescendo, tá crescendo. E está crescendo. Está numa crescente. Aí chega num determinado ponto, né? Que ele faz um decréscimo. Ele começa a ser decrescente. Você percebe que aqui eu estou crescendo, né? E ele, no -1, ele começa a decrescer. Então, se eu estou crescendo e eu tenho uma mudança brusca de comportamento e desço, né, vocês podem perceber que isso aqui é um ponto máximo, né? Se eu estou crescendo e depois desço, eu estou num ponto máximo, estou num ponto em cima, né? Então, você pode perceber que o -1 ele é o ponto máximo local, tá? E aí que ele bota aqui que -1 é o ponto de máximo local. Tá vendo? E aí, o que acontece? Você tem que fazer em todos esses pontos que são as raízes, né, que a gente está fazendo, tá? Que é onde vai ter mudança, tá, gente, de comportamento. O que acontece? Agora vamos analisar o 1, tá? O 1, ele está tá no decréscimo e depois vai aumentar, ó. Então, assim, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Aí quando chega no 1, ele começa a subir. Tem uma mudança, né, de comportamento. E aí, esse ponto está lá embaixo, então ele é um ponto mínimo local. Tá? Não sei se eu estou conseguindo passar direito para vocês. Espera aí, tem um chat. Não entendi o ponto máximo. Beleza, Jaline, vamos lá de novo. Se você está numa função crescente e tem uma mudança para uma função decrescente, né? Você está subindo, está crescendo, e aí você chega num determinado ponto que tu faz um decréscimo, né? Você tem um ponto máximo. Você percebe que esse é o ponto máximo da função, tá? Um dos pontos máximos. Às vezes tem outros, tá? Por isso que chama de local, que às vezes a função tem vários pontos, tá? Porque como aqui é o quadrado, né? Só tem dois, né? O -1 e 1, né? Para a gente analisar. Mas quando você está numa função de crescimento e vai para uma função de decrescimento, tá? Esse valor é um ponto máximo. Tá? Você está crescendo, chegou num ponto, a função decresceu. Então, esse ponto aqui está lá em cima, que é um ponto máximo local. Agora, no 1, né, já é o contrário. Você está numa função decrescente antes dele, tá? Você está descendo, está deixando, está descendo. Quando chegou no ponto 1, o que aconteceu depois? A função começou a crescer. A função começou a crescer. Você está vendo que esse ponto ele está lá embaixo, então ele é o mínimo local. É assim que a gente literalmente vê o critério para ver se é máximo ou mínimo local. Tá? Foi, Jaline, ou não? Vocês podem tentar gravar assim também, né, gente? Você vai analisar os valores onde tem mudança, tá? Se o anterior está crescendo e depois decresceu, é máximo. Agora o 1. Se antes eu estou numa função decrescente e depois eu comecei a subir, tá? Aí seria uma função, um ponto mínimo local. É isso que você não tem que gravar na hora. Foi, né, Jaline? Que bom. Sônia, mas por que no ponto -1 não der acrescente em um positivo? Espera aí. Mas por que no ponto -1 não der acrescente em um positivo? Vamos lá, Sônia, vamos ver se eu entendi. A gente achou duas raízes, tá? Nessa função, na primeira derivada, tá? Achei o -1 e 1. Fiz a concavidade para cima, né? Porque aqui é positivo, tá? E fiz a análise dos sinais aqui, tá? E aí eu fiz por -1 e fiz por 1 também, tá? Tem que analisar os dois, tá bom?
E o que acontece? Na análise do menos um, o que eu percebo, né? Eu percebo que antes dele está crescendo, tá? E aí depois dele tem um decréscimo. Quando você chega no menos um, ele dá um decréscimo, tá? Então, se eu estou subindo, chego num ponto, tá? Paro e começo a descer, tá? Eu tenho um ponto máximo aqui, tá? Eu tenho um ponto máximo. Então, esse daqui seria um ponto máximo local, tá? Agora, no um já é o contrário, Sônia. Já é o contrário. Eu estou decrescendo antes dele. Antes dele é essa parte aqui. Eu estou decrescendo, estou descendo, tá? E aí, quando chega no ponto um, ele tem uma quebra de comportamento, uma mudança de comportamento que faz uma crescente, tá? E aqui esse seria um ponto mínimo da função. Então, por isso que esse daqui seria nosso mínimo, tá? Janine, a confusão é porque a concavidade está para baixo. Não, não, não. Isso daqui não é questão de concavidade, não, tá? Não estou falando em questão de concavidade, não. Mas eu estou falando em questão de, de literalmente o andamento da função, tá? Deixa eu apagar aqui, talvez entendi o que a Jaline quis dizer, tá? É porque imagina num... Peraí. Professor, Oi, pode falar. no caso a gente tem que olhar a partir do ponto. No caso do menos um, aí a gente olhando para a direita, ele está decrescendo. Aí olhando para a esquerda, ele está crescendo. Seria isso, né? O menos um que você está falando. Isso. Isso. Porque a gente vê uma linha reta, né? No caso, quase reta, só descendo. E aí parece que ele está só descendo. Mas na verdade a gente tem que olhar do ponto para o lado. É isso, né? Isso. É porque assim, eu fiz um gráfico qualquer aqui, tá? Mas você tem que analisar literalmente só o estudo do sinal. Não precisa nem fazer o gráfico para isso, não, tá? Se eu estou crescendo aqui antes, né? E aí chego num ponto que depois, logo depois começa a ter um decrescimento, eu tenho um ponto máximo, eu tenho um ponto lá em cima, entendeu? E aí, se acontece ao contrário, se eu estou descendo e de repente eu começo a subir, né? Eu tenho um ponto mínimo, que o ponto está lá embaixo, entendeu? É porque eu fiz o gráfico aqui, eu acho que confundiu vocês, né? Acho que deu uma confusão. Mas é isso que você quis perguntar ou não? Quem falou comigo ainda agora? Eu não sei se eu entendi sua dúvida direito. A Graziele foi. Ah, foi a Graziele? Beleza, beleza. É porque tipo, complicado assim, em questão de fazer o desenho, porque eu comecei a fazer, tipo, crescendo com tipo, tá crescendo aqui, entendeu? Uns valores estão crescendo, né? Mas não na questão da concavidade. Eu acho que isso pode ter confundido mesmo vocês. Mas eu não quis falar assim, literalmente, se for crescente e virar decrescente, é máximo. E se for decrescente e depois virar crescente, é mínimo, sabe? Não queria que vocês gravassem assim, entendeu? Queria que vocês gravassem pensando assim já em tipo, pô, a função está crescendo e depois ele começa a ter um decrescimento. Então eu sei que esse ponto de mudança de comportamento está lá em cima, então ele é o máximo, entendeu? Já ao contrário, o ponto está lá embaixo, ele é o mínimo, entendeu? Então era isso mais ou menos que eu queria fazer com vocês, entendeu? Mas eu acho que tá indo, né? Eu acho que essa só foi o nosso primeiro exemplo, tá? Vamos para outros aqui que eu acho que pode clarear mais ainda. Deixa eu só apagar aqui. Apagar tudo, tá? Ver se tem outros aqui.
Aqui o gráfico dele, tá vendo? Esse daqui, na verdade, gente, a gente tem que fazer a comparação com o gráfico da função original lá atrás, né? O gráfico da função original, né, a primeira, né? Porque a gente fez a derivada e virou uma equação do segundo grau, tá? O gráfico dela aqui, do ao cubo aqui, é esse gráfico aqui, tá vendo? Aí o que a gente analisou, né? A gente viu que o quê? Naquele estudo do sinal, né? Que antes do, como é que é? Ele é crescente. Lembra aí, gente? Ele é crescente, né? É de menos infinito, não é isso? Até o menos um, né? União com 1 mais infinito, não é isso? Olha no gráfico aqui da função, e aí você percebe que, olha só, você percebe que aqui, ó, vamos dizer que eu tenho certeza que o menos 1 está aqui. Que ele tá tipo num valor aqui que tá tendo uma mudança aqui, tá vendo? Tá tendo uma mudança aqui de comportamento, tá? Você vê que do menos 1, antes do menos 1, ele é crescente, né? Se ele é crescente, tá vendo ó, que os valores estão subindo? Tá vendo? Tá vendo que os valores estão subindo? Chegou no menos 1, e aqui é 1. Tenho certeza que aqui é 1. Aí vocês percebem o quê? Que do 1 para frente, né, os valores também estão subindo. Tá vendo? Os valores também estão subindo. Então, nesses dois valores são crescentes. Tá? E entre o menos 1 e 1, a gente viu que era decrescente. E você vê que a função aqui, que o gráfico aqui, ó, ele tá decrescendo. A cada valor que eu vou aumentando, o valor dele está diminuindo, tá vendo? Então, é isso que ele analisa. Você fazendo a primeira derivada, você analisa na função original, né? Não sei nem se eu falei isso, que o gráfico que a gente tinha que fazer era a função original, tá? Mas na função original, ele te mostra aonde que a função cresce, que é do menos 1 para trás e no 1 para frente, tá? Então, do menos 1 para trás, aqui você vê que ele está num crescimento, né? Você tem que ver da esquerda para a direita, tá, gente? Não daqui para cá. Ó. Você tem que olhar daqui para cá. Ó. Né? Você está aumentando valores e o valor está aumentando. Do menos 1 até 1, você está aumentando os valores de x aqui e o valor dele está diminuindo, está caindo. Tá? E aí chega no 1, né? 1 mais infinito também é crescente. Né? E você percebe que valores acima do 1, né? Que eu vou botando, o valor vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até o infinito. Tá? Tudo bem, gente? Entenderam a relação entre essa questão de máximo e mínimo? Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Chat. Sim, beleza, então foi. Tá? Deixa eu apagar aqui. Nesse exemplo, professor, ficou melhor para enxergar por causa das quedinhas, né? É, 1 e menos 1. isso aí. Porque aqui ele nem Melhor. botou os valores, mas eu sei que o menos 1 é aqui, 1 aqui, por causa do... Porque tem uma caída aqui. Tá vendo? Isso, e E aí você consegue enxergar melhor onde é crescente ou decrescente olhando esse gráfico aqui. é verdade. Janine, sim, de boa. Com esse gráfico ficou melhor. Ficou mesmo, gente. Graças a Deus o gráfico já estava aqui para a gente já usar ele e fazer. Tá? Porque assim, gente, para construir esse tipo de gráfico aqui, a gente precisa do conhecimento completo, tá? Não só máximo e mínimo. Esse é o começo, tá? A gente tem que saber todos os tópicos. E é a aula que vem, sabe? É a aula que vem que a gente vai usar isso daqui que eu já estou ensinando para vocês hoje e mais uma coisa nova semana que vem para a gente conseguir construir esse gráfico aqui, tá? Porque aí a gente vai trabalhar com concavidade, com outros tipos de pontos, tá? E, gente, outra coisa, por que é máximo local e mínimo local, tá, gente? Aqui é um ponto máximo local porque depois ele cresce infinitamente, tá vendo? Ele não tem um ponto máximo, né, geral, assim, como se fala, né?
esqueci até a palavra que se fala, mas é um ponto máximo, assim, geral, entendeu? Tem locais, assim, esse é um deles, tá? E a mesma coisa aqui, ele não é um ponto mínimo geral, sabe? Porque ele também vem aqui, ó, vem de valores aqui, do menos infinito, tá? Ele vem vindo aqui. Então, a gente não sabe o menor valor dele. Então, esse daqui é um ponto mínimo local, só desse pedaço aqui, tá? E aqui também é um máximo local, tá? Esqueci de falar isso. Essa palavra local é por causa disso, tá? Quer apagar aqui? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Esses exercícios aqui, eu vou mostrar exercícios mais interessantes que esses, tá? Deixa eu ver se tem a outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Gente, pode ter função que não tenha ponto nem de máximo nem de mínimo. Se a função for totalmente crescente ou totalmente decrescente, tá? E aí eu não vou ter ponto máximo e mínimo dele, tá? E esse exemplo aqui, né, de uma função que ele é literalmente crescente em toda a função dele, tá? Tá beleza? É só para dizer mesmo, dar um exemplo aqui que ele está falando, ó, x ao cubo, né? A derivada dele é 2x ao quadrado, né? E o que zera nele é o zero, tá? Zero não é nem ponto máximo nem mínimo, né? Porque essa função ela é crescente em tudo conjunto, tá? No x ao cubo, ele está sempre crescendo os valores, tá vendo? Cada valor que eu vou aumentando aqui no x, a função está crescendo até aqui no zero e depois continua crescendo depois do zero. Então, não tem ponto máximo e mínimo, a gente só tem ponto máximo e mínimo quando tem uma mudança de comportamento, tá? Então, cuidado com essas coisas, tá bom? Tá, e tem outros exemplos aqui legais para vocês darem uma olhada depois, tá? Eu queria mostrar outra coisa para vocês. Concavidades, tá? Concavidades. Era isso que eu queria. Gente, concavidade, tá? Ele... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Achar uns exemplos aqui. Não tem exemplo aqui, mas vai ter no EP. Tá? Eu não queria esse, não queria o outro. Mas beleza. Gente, olha só. Tem essa função aqui, ó. F de x é igual a x sobre x menos 1 ao quadrado, tá? Essa é a função, tá? Gente, a assíntota vertical, horizontal, acho que já até comentei com vocês, mas a gente pula essa letra A, depois eu vou mostrar para vocês isso. O que a gente vai focar aqui mais é nessa letra B, que é encontra os intervalos onde a função é crescente e decrescente, tá? O C, que é encontra os valores de máximo e mínimo, tá? E D, encontra os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Se houver, eu vou explicar para vocês o que seria esse tipo de ponto de inflexão, tá? Então, vamos lá. Na letra B, né, para encontrar, né, os pontos na função crescente e decrescente, você tem que fazer a primeira derivada, tá? Então, a função é x sobre x menos 1 ao quadrado. Ele fez a derivada do quociente aqui, tá? Fez a derivada do quociente. Gente, se vocês quiserem esse arquivo aqui, eu mando para vocês, tá? Se vocês quiserem. Tá bom? Que é um bom arquivo para estudo, tá? Se vocês quiserem, eu mando aqui bem no chat, tá? Que dá para baixar diretamente. Vocês se interessam em ter esse arquivo aqui? Que é bom para estudo, tá? Não sei se vocês têm. Isso aqui é de 2018-1, tá? Eu gosto muito de trabalhar com essas EPs. Só manda aí se vocês se interessam, tá? Se vocês se interessarem, eu mando o arquivo para vocês. Tá? Mas lembrando que eu vou usar ele sempre, tá? É com a gasolina quebrada? Pode ficar meio assim, eu já olhei e estou olhando de novo, tá? Mas eu gosto de deixar, oferecer para vocês, tá? Beleza, vou enviar, tá? Antes do final da aula, me lembra, tá bom? Que eu vou enviar 2 arquivos para vocês, tá? Sobre esse tipo de questão. E aí, gente, ele fez a derivada aqui, tá? A derivada da regra do quociente, tá bom? Ele fez mesmo a primeira derivada, ele já fez até a segunda, tá? Fez a primeira, fez a segunda. E aí, gente, olha só, o resultado da primeira é isso daqui, ó, tá?
f' de x, tá? É igual a, né, menos x mais 1, né? Porque aí, gente, o que, que ele fez? Né? Esse menos x mais 1, ele jogou menos aqui para ficar menos x menos 1, tá? Então, eu já vou fazer isso. Menos x menos 1, tá? Sobre x menos 1 ao cubo, tá? Aí, gente, o que, que acontece, né? Para eu achar se a função é crescente ou decrescente aqui, né? Eu tenho que olhar tanto para o numerador quanto para o denominador. Tá? A gente olhou na primeira questão, era mais tranquilo, né? Mas porque não tinha fração. Com fração é o que geralmente cai na prova, né? E foi bom eu ter botado essa questão para a gente, né? Porque a gente tem que analisar aqui o estudo do sinal numa fração, tá? Então, aqui você percebe que ele faz o estudo do numerador e do denominador. Gente, é muito bom quando um dos dois está elevado, por exemplo, ao quadrado ou à quarta, né? Porque se tiver índice par aqui, tá? O resultado sempre vai ser positivo aqui, né? Aí aqui embaixo eu nem precisava fazer. Era só positivo, era só fazer o de cima. Mas como é ao cubo, eu vou ter que fazer o estudo de sinal dele, tá? Complicado, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer a primeira linha. E a primeira linha, já está feita aqui, mas eu vou refazer, tá, gente? Essa primeira linha é relacionada ao menos x menos 1. Tá? E aí, o que, que acontece? Né? Eu tenho que escolher alguns valores que eu acho que pode dar ruim, tá? De ter uma quebra de comportamento, tá? Vocês percebem que o 1 está fora do domínio, né? Porque o 1 zero aqui embaixo. Então, a gente vai botar um aqui, tá? E o que, que acontece? O menos 1 aqui em cima zera também, né? Se eu jogar um menos 1 aqui com o menos da frente, fica mais 1. 1 menos 1, 0. Tá? Então, o menos 1 zera também. Tá? Ele quis botar o zero aqui no meio, tá? Mas não é necessário. Tá? O zero não tem necessidade. Tá? É só o menos 1 e 1. Você vai pegar ou o valor que está fora do domínio, que é o que zera aqui embaixo, tá? Ou o valor, o que zera mesmo a função, que é o que zera em cima, tá? E aí vou fazer o estudo do sinal. E é jogando valores, tá, gente? Não tem para onde correr, é jogando valores mesmo, tá? Então, vou pegar um valor antes do menos 1, tipo menos 2. Se eu jogar o menos 2 aqui, vai ficar mais 2, né? Com menos 1 vai dar positivo, tá? E aí, entre o menos 1 e 1, eu pego o zero. Tá? Jogo o zero aqui. Se eu jogar o zero aqui, vai dar menos 0, que é zero, né? Menos 1, que dá menos 1, negativo. E depois do 1, se eu pegar, por exemplo, o 2, se eu jogar o 2 aqui, vai ficar menos 2 com menos 1, vai dar negativo. Fiz o estudo do sinal da primeira linha, tá? Do numerador. Agora eu vou fazer embaixo, né, o estudo do sinal. Agora eu vou botar um aqui de novo embaixo. Tá? E o menos 1 também aqui, tá? E nessa segunda linha eu já vou estudar o de baixo, tá? Que é o x menos 1, tá? Ele até bota o cubo aqui, mas nem era necessário, tá? O estudo do sinal literalmente é a expressão aqui, tá? E aí você percebe que antes do menos 1 vai dar negativo, entre o menos 1 e 1, posso botar o zero, né? Vai dar negativo. E depois do 1, tá? Aqui vai dar positivo. Tá? E aí você faz uma última linha, tá? Faz uma última linha, jogando menos 1 aqui e 1 aqui, tá? E vou fazer, né? Eu sempre boto um tracilhado aqui só para saber literalmente, para eu não ter um tipo de confusão nesse estudo de sinal, tá? E aí eu vou fazer aqui mais com menos, menos, menos com menos, mais, menos com mais, menos. Então, aqui a função é crescente e aqui a função é decrescente. Aí eu pergunto a vocês, gente, x igual a menos 1. X igual a 1. Tá? X igual a menos 1 é crescente ou decrescente?
Não, desculpa. É máximo local ou mínimo local? O que vocês acham? Do menos 1. Vou esperar você responder, né? Ih, ninguém está respondendo. Não, professor, a dúvida é, Oi? eu olho do zero até o menos um ou eu olho do menos um para o outro lado? Não, você olha aqui, ó. Esse daqui é o resultado final, não é isso? Uhum. Aqui, esse daqui. Ó, vamos olhar para o menos 1 primeiro e depois para o 1, tá? Do menos 1, eu tenho uma função decrescente e depois ele cresce. Então, você acha que esse menos 1 é um ponto mínimo ou máximo? Eu acho que é. Ai, não sei. Eu acho que é máximo, né? Porque Oi? ele. Eu acho que ele é Eu acho que é máximo. mínimo. E agora? Ó, vamos lá, de novo. Gente, não liga como se fosse o gráfico, não, tá? Porque aqui a gente não vai ter o gráfico pronto, tá? Para ver isso. Mas, ó, decrescente primeiro. Eu tô caindo, tá? Aí, quando chega no menos 1, ele começa a crescer. Aqui no menos 1, ele começa a crescer. Esse ponto aqui é máximo ou mínimo? Mínimo. Mínimo, né? Porque ele tá lá embaixo. Então, esse daqui seria mínimo local. Agora, ao contrário. Agora é o 1. Ó. Agora é o 1. Tá? Vou apagar o esse, para não confundir. Vou fazer de novo. Agora, o 1, tá? Eu tô vindo antes dele numa função crescente. Então, ele está crescendo, 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 crescendo. Chegou no 1. Chegou aqui no 1. Tá? E aí, depois do 1, ele começa a ter uma função decrescente. Tá? Então, esse daqui seria um ponto máximo. E aí, gente, quando vocês se acostumarem com esse tipo de olhar, né? Eu estou fazendo o desenho, mas eu, como já estou acostumado, eu olho aqui, ó, decrescente. Eu estou caindo, depois começa a crescer. Então, esse aqui é o mínimo. Ah, beleza, 1. Ó, então uma função crescendo e desce. Então, ele é máximo. Tá? E acho que está faltando pouco tempo para cair. A Suane botou assim. Ah, que bom. Entendeu? Quem falou comigo aí, as duas pessoas que falaram comigo, não sei se vocês conseguiram entender, porque ou vocês tentam gravar de outro jeito, né? Se função decrescente menos, né? Se for função decrescente antes, uma função crescente, né? Eu tenho um mínimo, e de uma crescente para uma decrescente, eu tenho um máximo, tá? Vocês podem tentar gravar assim, tá? Mas eu prefiro fazer assim no desenho, tentar imaginar ele crescendo e depois decrescendo, tá? Graziele botou aqui que deu para entender, beleza? Tá? Eu tenho até... Vou apagar aqui, tá, gente? Eu já fiz esse estudo todo, tá? E vou mostrar, não sei nem se ele tem um desenvolvimento melhor Só aqui. falta um minuto para acabar, tá? Ah, tem outro jeito para saber? Alguém falou comigo aí? Sim, só Oi, falta pode um falar. minuto para acabar. Oi? Só falta um minuto para Ah, acabar. é. Yeah. Então eu vou sair logo e a gente volta, tá? A gente vai até 10 horas.